Temos de ver se há por aqui alguma pá ou alguma enxada, seja o que for, que possa servir para cavar, disse o médico. Era manhã, tinham trazido com grande esforço o cadáver para a cerca interior. Puseram-no no chão, entre o lixo e as folhas mortas das árvores. Agora era preciso enterrá-lo. Só a mulher do médico sabia o estado em que se encontrava o morto. A cara e o crânio rebentados pela descarga, 3 buracos de balas no pescoço e na região do externo. Também sabia que em todo o edifício não havia nada com que se pudesse abrir uma cova. Percorrera toda a área que lhes tinha sido destinada e não encontrara mais que uma vara de ferro. Ajudaria, mas não era suficiente. E vira por trás das janelas fechadas do corredor, que seguia ao longo da ala reservada aos sujeitos de contágio, mais baixas deste lado da cerca, rostos atemorizados de pessoas à espera da sua hora, do momento inevitável em que teriam de dizer às outras: ceguei. Ou quando, se tivessem tentado ocultar-lhe o sucedido, as denunciasse um gesto errado, mover de cabeça à procura de uma sombra, um tropeção injustificado em quem tem olhos. Tudo isto também o sabia o médico. A frase que lançara fazia parte do disfarce combinado por ambos. A partir de agora, a mulher já poderia dizer: e se pedíssemos aos soldados que nos atirassem cá para dentro uma pá? A ideia é boa, experimentemos. E todos estiveram de acordo que sim, que era uma boa ideia. Só a rapariga dos óculos escuros não pronunciou palavras sobre esta questão da enxada ou pá. Todo o seu falar, por enquanto, eram lágrimas e lamentos. A culpa foi minha, chorava ela. E era verdade, não se podia negar. Mas também é certo, se isso lhe serve de consolação, que se antes de cada ato nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo. Supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir desculpas. Aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala. Será? Mas este homem está morto e é preciso enterrá-lo. Foram, portanto, o médico e a mulher a parlamentar. A rapariga dos óculos escuros, inconsolada, disse que ia com eles, por dor da consciência. Mal apareceram à vista, na entrada da porta, um soldado gritou-lhes: alto! E como se temesse que a intimação verbal, ainda que enérgica, não fosse acatada, disparou um tiro para o ar. Assustados, recuaram para a proteção da sombra do átrio, para trás das madeiras grossas da porta aberta. Depois, a mulher do médico avançou sozinha. De onde estava, podia ver os movimentos do soldado e resguardar-se a tempo, se fosse necessário. Não temos com que enterrar o morto, disse. Precisamos de uma pá. Ao portão, mais do lado oposto onde o cego tinha caído, apareceu outro militar. Sargento era, mas não o de antes. Que querem? Gritou. Precisamos de uma pá ou uma enxada. Não há cá disso. Ponham-se a andar. Temos de enterrar o corpo. Não enterrem, deixem-no aí apodrecer. Se o deixarmos, fica a contaminar a atmosfera, pois se contamine e vos faça bom proveito. A atmosfera não está parada, tanto está aqui como vai para aí. A pertinência do argumento obrigou o militar a refletir.
Tinha vindo substituir o outro sargento que cegara e fora imediatamente levado para onde estavam a serem concentrados os enfermos pertencentes às Forças Armadas de Terra. Escusado será dizer que a aviação e a marinha disponham também cada uma das suas próprias instalações, mas estas de menor tamanho e importância por serem mais reduzidos os efetivos destas armas. A mulher tem razão, reconsiderou o sargento. Num caso como este, não há dúvida de que todos os cuidados são poucos. Com prevenção, 2 soldados munidos de máscaras antigases já haviam despejado sobre o sangue 2 garrafões inteiros de amônia, cujos últimos vapores ainda faziam lacrimejar o pessoal. Eles picavam as mucosas da garganta e do nariz. O sargento declarou, enfim: "Vou ver o que se pode arranjar." "E a comida?" Aproveitou a mulher do médico a ocasião para recordar-lhe. "A comida ainda não chegou. Só do nosso lado já há mais de 50 pessoas. Temos fome. O que estão a mandar não chega para nada. Isso da comida não é com o exército. Alguém tem de resolver a situação. O governo comprometeu-se a alimentarmos. Voltem lá para dentro. Não quero ver ninguém nessa porta." "A enxada!" ainda gritou a mulher do médico. Mas o sargento tinha se ido embora. A manhã estava em meio quando se ouviu a voz do alto-falante na camarata. "Atenção, atenção!" Os internados alegraram-se, pensaram-se que era o anúncio da comida, mas não, tratava-se da enxada. "Alguém que a venha buscar." "Mas nada de grupos, só sai uma pessoa, vou eu, que já falei com eles antes", disse a mulher do médico. Logo que saiu ao patamar exterior, viu a enxada. Pela posição e pela distância que se encontrava, mais perto do portão do que da escada, devia ter sido atirada de fora. "Não me posso esquecer de que estou cega", pensou a mulher do médico. "Onde está?" perguntou. "Desce a escada, que já te irei guiando", respondeu o sargento. "Muito bem. Agora anda na direção em que estás. Assim, assim. Alto. Vira-te um pouco para a direita. Não, para a esquerda. Menos do que isso. Agora em frente. Se não te desviares, vai dar com o nariz mesmo em cima dela. Quente, a escaldar. Merda, eu disse que não te desviasses. Frio, está a aquecer outra vez. Quente, cada vez mais quente. Pronto, agora dá meia volta que eu torno a guiar-te. Não quero que fiques para aí como uma burra. Como uma burra, a nora, às voltas, e me venhas parar ao portão." "Não estejas tão preocupado", pensou ela. "Irei daqui à porta em linha reta. No fim de contas, tanto faz, ainda que ficastes a desconfiar de que não estou cega, a mim que me importa, não virás cá dentro buscar-me." Pôs a enxada ao ombro, como um encavador que vai ao seu trabalho, e caminhou na direção da porta sem se desviar um passo. "Nosso sargento já viu aquilo?" exclamou um soldado. "Até parece ela que tem olhos. Os cegos aprendem depressa a orientar-se", explicou convicto o sargento. Foi trabalhoso abrir a cova. A terra estava dura, calcada, havia raízes a um palmo do chão. Cavaram. À vez o motorista, os 2 polícias e o primeiro cego. Perante a morte, o que se espera da natureza é que percam os rancores, a força e o veneno. É certo que se diz que o ódio velho não cansa, e disso não faltam provas na literatura e na vida, mas isso aqui, no fundo, a bem dizer, não era ódio. E de velho, nada, pois que vale o roubo de um automóvel ao lado do morto que o tinha roubado. E menos ainda no mísero estado em que se encontra, que não são precisos olhos para saber que esta cara não tem nariz nem boca.
Não puderam cavar mais fundo que 3 palmos. Fosse o morto gordo e ter-lhe-ia ficado de fora a barriga. Mas o ladrão era magro, um autêntico pau de virar tripas. Pior depois do jejum desses dias, a cova bastaria para 2 como ele. Não houve orações. Podia-se pôr-lhe uma cruz, lembrou ainda a rapariga dos óculos escuros. Foi o remorso que a fez falar, mas ninguém ali tinha notícia do que o falecido pensara em vida dessas histórias de Deus e da religião. O melhor era calar, se é que outro procedimento tem justificação perante a morte. Além disso, leve-se em consideração que fazer uma cruz é muito menos fácil do que parece, sem falar do tempo que ela se iria aguentar. Com todos estes cegos que não veem onde põem os pés. Voltaram à camarata. Nos sítios mais frequentados, desde que não seja em campo aberto, como a cerca, a gente já não se perde, com um braço esticado à frente e uns dedos a mover-se como antenas de insetos, chega-se a toda parte. É mesmo provável que nos cegos mais dotados não tarde a desenvolver-se aquilo a que chamamos de visão frontal. A mulher do médico, por exemplo, é extraordinário como ela consegue movimentar-se e orientar-se por este verdadeiro quebra-cabeças de salas, desvãos e corredores, como sabe virar uma esquina no ponto exato, como para diante de uma porta e a abre sem hesitação, como não precisei ir contando as camas até chegar à sua. Agora, está sentada na cama do marido, conversa com ele, baixinho, como de costume. Vê-se que são pessoas de educação e têm sempre alguma coisa para dizer um ao outro. Não são o mesmo que o outro casal, o primeiro cego e a mulher. Depois daquelas comovedoras efusões do encontro, quase não tem falado. É que neles provavelmente tem podido mais a tristeza de agora do que o amor de antes. Com o tempo, hão de habituar-se. Quem não se cansa a repetir que tem fome é o rapazito estrábico, apesar de a rapariga dos óculos escuros praticamente ter tirado a comida à sua boca para dar a ele. Há muitas horas que o mocinho não pergunta pela mãe, mas de certo voltará a sentir-lhe a falta depois de ter comido. Quando o corpo se encontrar liberto das brutidões egoístas que resultam da simples, porém imperiosa necessidade de manter-se, fosse por causa do que acontecera de madrugada, fosse por motivos alheios à nossa vontade, a verdade é que não tinham chegado a ser trazidas as caixas com refeição da manhã. Agora está a se aproximar a hora do almoço, quase 1 hora no relógio que a mulher do médico disfarçadamente acaba de consultar. Não haverá, portanto, estranhar-se que a impaciência dos sucos gástricos tenham decidido uns quantos cegos, tanto desta ala como da outra, a irem esperar no átrio a chegada da comida, e isso por 2 excelentes razões. A pública, de uns, porque desta maneira se ganharia tempo, a reservada de outros, porque é sabido que quem chega primeiro melhor se serve. Ao todo, não serão menos de 10 os cegos atentos ao ruído que o portão exterior fará ao ser aberto, aos passos dos soldados que hão de trazer as abençoadas caixas, por sua vez temerosos de uma súbita cegueira que pudesse resultar da proximidade imediata dos cegos que esperavam no átrio. Os contagiados da ala esquerda não se atreveram a sair, mas alguns deles estão a espreitar pela frincha da porta, ansiosos porque chegue a sua vez. O tempo foi passando. Cansados de esperar, alguns cegos tinham se sentado no chão. Mais tarde, dois ou três regressaram às camaratas. Foi pouco depois que se ouviu o ranger inconfundível do portão. Excitados, os cegos, atropelando-se uns aos outros, começaram a mover-se para onde, pelos sons de fora, calculavam que estava a porta, mas de súbito
Tomados por uma vaga inquietação que não iriam ter tempo de definir e explicar, pararam e logo, confusamente, retrocederam enquanto começavam já a perceber distintamente o passo dos soldados que traziam a comida e da escolta armada que os acompanhava. Ainda sob a impressão produzida pelo trágico acontecimento da noite, os soldados que transportavam as caixas haviam combinado que não as iriam deixar ao alcance das portas que davam para as alas, como mais ou menos tinham feito antes. Largá-las iam no átrio, e adeus, passem bem. Os gajos que lá se avenham, disseram. A ofuscação produzida pela forte luz do exterior e a transição brusca para a penumbra do átrio impediram-nos, no primeiro momento, de ver o grupo de cegos. Viram-nos logo a sair, soltando berros de medo, largaram as caixas no chão e saíram como loucos pela porta fora. Os 2 soldados da escolta, que esperavam no patamar, reagiram exemplarmente perante o perigo, dominando, só Deus sabe como e por que, um legítimo medo, avançaram até o limiar da porta e despejaram os carregadores. Os cegos começaram a cair uns sobre os outros. Caindo, recebiam ainda no corpo balas que já eram um puro desperdício de munição. Foi tudo tão incrivelmente lento. Um corpo, outro corpo. Parecia que nunca mais acabavam de cair, como às vezes se vê nos filmes e na televisão. Se ainda estamos em tempo de ter um soldado de dar contas das balas que dispara, estes poderão jurar sobre a bandeira que precederam em legítima defesa e, por acréscimo, também em defesa dos seus camaradas desarmados que iam em missão humanitária e de repente se viram ameaçados por um grupo de cegos numericamente superior. Recuaram em desatinada correria para o portão, cobertos pelas espingardas que os outros soldados do piquete tremulantemente apontavam por entre os ferros, como se os cegos vivos que ficaram estivessem a ponto de fazer uma surtida vingadora. Lívido de susto, um dos que tinham disparado dizia: "Eu lá dentro não volto nem que me matem", e de fato não voltou. De um momento para o outro, nesse mesmo dia, já perto do fim da tarde, a hora de render, passou a ser mais um cego entre os cegos. O que lhe valeu foi ser da tropa, porque senão teria ficado logo ali, a fazer companhia aos outros cegos paisanos, colegas daqueles a quem havia desfeito a tiros. E Deus sabe o que lhe fariam. O sargento ainda disse: Isto o melhor era deixá-los morrer à fome. Morrendo, o bicho acabava-se a peçonha. Morrendo, o bicho acabava-se a peçonha. Como sabemos, não falta por aí quem o tenha dito e pensado muitas vezes. Felizmente, um resto precioso de sentido da humanidade fez dizer a este: a partir de agora, deixamos as caixas a meio caminho. Eles que a venham buscar, mantemo-los debaixo de olho e, ao menos movimento suspeito, fogo. Dirigiu-se ao posto de comando, ligou o microfone e, juntando as palavras o melhor que soube, recolhendo a lembrança de outras semelhantes escutadas em ocasiões mais ou menos parecidas, disse: o exército lamenta ter sido obrigado a reprimir pelas armas os movimentos sedicioso responsável pela criação de uma situação de risco iminente, da qual não teve culpa direta ou indireta. Avisa que a partir de hoje
Os internados passarão a recolher a comida fora do edifício, ficando desde já prevenidos de que sofrerão as consequências no caso de se manifestar qualquer tentativa de alteração da ordem, como aconteceu agora e a noite passada tinha acontecido. Fez uma pausa, sem saber muito bem como conviria terminar. Tinha se esquecido das palavras próprias. Certamente as havia, só soube repetir. Não tivemos culpa. Não tivemos culpa. Dentro do edifício, o fragor dos disparos atroadoramente repercutidos no espaço limitado do átrio havia causado pavor. Nos últimos momentos, pensou-se que os soldados iam irromper pelas camaratas dentro, varrendo a bala tudo o que encontrassem pela frente. O governo mudara de ideias, optara pela liquidação física em massa. Houve quem se metesse debaixo das camas, alguns de puro medo. Não se mexeram, uns 4 talvez tenham pensado que era melhor assim. Para pouca saúde, mais vale nenhuma. Se uma pessoa tem de acabar, que seja depressa. Os primeiros a reagir foram os contagiados. Tinham começado por fugir quando se desatou a fuzilaria. Mas depois o silêncio animou-os a voltar e outra vez se aproximaram da porta que dava acesso ao átrio. Viram os corpos amontoados, o sangue sinuoso alastrando lentamente no chão lajeado, como se estivesse vivo, e as caixas de comida. A fome empurrou-os para fora. Estava ali o ansiado alimento. É verdade que era destinado aos cegos. O deles seria trazido a seguir, de acordo com o regulamento. Mas agora o regulamento que se lixasse. Ninguém nos vê. A candeia que vai adiante alumia 2 vezes. Já o disseram os antigos de todos os tempos e lugares. E candeia que vai adiante alumia 2 vezes. Já o disseram os antigos de todos os tempos e lugares. E os antigos não eram pecos nessas coisas. Porém, a fome só teve força para os fazer avançar 3 passos. A razão interpôs-se e avisou-os de que o perigo estava ali à espera dos imprudentes. Naqueles corpos sem vida, sobretudo naquele sangue, quem poderia saber que vapores, que emanações, que venenosos miasmas não estariam já a desprender-se da carne esfacelada dos cegos. Estão mortos, não podem fazer nada, disse alguém. A intenção era tranquilizar-se a si mesmo e aos outros, mas foi pior vê-lo dito. Era verdade que os cegos estavam mortos, que não podiam mover-se. Reparem, não se mexem nem respiram. Mas quem nos diz a nós que esta cegueira branca não será precisamente um mal do espírito? E se o é, ponhamos por hipótese, nunca os espíritos daqueles cegos estiveram tão soltos como agora estão, fora dos corpos e, portanto, mais livres de fazerem o que quiserem, sobretudo o mal, que, como todo mundo sabe, sempre foi o mais fácil de fazer. Mas as caixas de comida ali, expostas, atraíam os olhos irresistivelmente. São deste calibre as razões do estômago. Não atendem a nada, mesmo quando é para o bem. De uma das caixas derramava-se um líquido branco que lentamente se ia aproximando da toalha de sangue. Por todos os visos devia ser leite. É uma cor que não engana. Mais corajosos ou mais fatalistas, nem sempre a distinção é fácil. 2 dos contagiados avançaram
e já estavam quase a tocar com as mãos gulosas na primeira caixa, quando no vão da porta que dava para outra ala apareceram uns quantos cegos. Pôde tanto a imaginação, e em circunstâncias mórbidas como esta, parece que pode tudo, que para aqueles dois que tinham ido de fossado, foi como se os mortos, de repente, se tivessem levantado do chão, tão cegos como antes, sem dúvida, mas muito mais daninhos, porque sem dúvida os estaria incitando o espírito de vingança. Recuaram prudentemente e em silêncio para a entrada de sua ala. Podia ser que os cegos começassem por ocupar-se dos mortos, que assim mandavam a caridade e o respeito, ou, quando não, que deixassem ficar, por não terem visto alguma das caixas, pequena que fosse. Na verdade, os contagiados não eram muitos ali. Talvez a melhor solução até fosse essa: pedir-lhes, por favor, tenha dó, deixe ao menos uma caixinha para nós. Se calhar, eles não vão trazer hoje mais comida, depois do que sucedeu. Os cegos moviam-se como os cegos que eram, as apalpadelas, tropeçando, arrastando os pés. Não obstante, como se estivessem organizados, souberam repartir as tarefas eficazmente, alguns deles patinando no sangue pegajoso e no leite. Começaram logo a retirar e transportar os cadáveres para a cerca. Outros ocuparam-se das caixas, uma por uma, as 8 que tinham sido largadas pelos soldados. Entre os cegos havia uma mulher que dava a impressão de estar ao mesmo tempo em toda parte, ajudando a carregar, fazendo como se guiasse os homens, coisa evidentemente impossível para uma cega, e, fosse por acaso ou de propósito, por mais que uma vez virou a cara para o lado da ala dos contagiados, como se os pudesse ver ou lhes percebesse a presença, em pouco tempo o átrio ficou vazio, sem outros sinais que a mancha grande do sangue e outra pequena, tocando-a, branca, do leite que se encontrara. Mais do que isso, só os rastros cruzados dos pés, pegadas vermelhas ou simplesmente úmidas. Os contagiados fecharam resignadamente a porta e foram à procura de migalhas. Eram tanto o desalento que um deles foi ao ponto de dizer: "Isso mostra bem como se encontravam desesperados. Se vamos ter mesmo de ficar cegos, se é esse o nosso destino, mais valia irmos já para lá, ao menos tínhamos de que comer." "Talvez os soldados ainda tragam a nossa parte", disse alguém. Você fez a tropa?" perguntou o outro. "Não." "Bem, me queria a mim parecer." Tendo em conta que os mortos pertenciam a uma e a outra, reuniram-se os ocupantes da primeira e da segunda camaratas, com o objetivo de decidir se comiam primeiro e enterravam depois os cadáveres ou ao contrário. Ninguém parecia interessado em saber quem tinha morrido. 5 deles haviam instalado na segunda camarata. Ignora-se se já se conheciam de antes ou não. No caso de que não, se tinham tido tempo e disposição para trocarem apresentações e desabafos. A mulher do médico não se lembrava de tê-los visto quando chegaram. Aos restantes 4, sim. A esses conhecia-os, tinha dormido com ela, por assim dizer, debaixo do mesmo teto, embora de um deles não soubesse mais do que isso. E como poderia saber? Um homem que se respeite não se vai pôr a falar de assuntos íntimos à primeira pessoa que lhe apareça, como ter estado num quarto de hotel e fazer amor com uma rapariga de óculos escuros, a qual, por sua vez, se é desta aqui que se trata, nem lhe passa pela cabeça que esteve e está ainda tão perto de quem a fez ver tudo branco. O motorista do táxi e os 2 polícias eram os outros mortos. 3 homens robustos, capazes de cuidar de si, cujas profissões consistiam, ainda que de distinto modo, em cuidar dos outros, à espera de que lhes deem destino. Não,
cuidar dos outros. E afinal, aí estão, ceifados cruelmente na força da vida, à espera de que lhes deem destino. Vão ter de esperar que estes que ficaram acabem de comer. Não por causa do costumado egoísmo dos vivos, mas porque alguém lembrou sensatamente que enterrar 9 corpos naquele chão duro e com uma única enxada era trabalho que pelo menos duraria até a hora do jantar. E como não seria admissível que os voluntários dotados de bons sentimentos estivessem a trabalhar enquanto os mais enchiam a barriga, foi decidido deixar os mortos para depois. A comida vinha em porções individuais, portanto, fácil de distribuir. Toma tu, até se acabar. Mas a ansiedade de uns quantos cegos menos esclarecidos veio a complicar o que em normais circunstâncias teria sido cômodo, embora um juízo sereno e isento nos aconselhe a admitir que os excessos que se deram tiveram alguma razão de ser. Bastará recordar, por exemplo, que não se podia saber à partida se a comida iria chegar para todos. Na verdade, qualquer pessoa compreenderá que não é fácil contar cegos nem repartir rações sem olhos que os possam ver, e elas e a eles. Acresce que alguns ocupantes da segunda camarata, com mais do que censurável desonestidade, quiseram fazer crer que eram em maior número do que o eram de fato. Valeu como sempre. Para isso, ela ali. Não, desculpa. Valeu, como sempre. Para isso está ela ali, a mulher do médico. Algumas palavras ditas a tempo sempre foram capazes de resolver dificuldades que um discurso profuso não faria mais do que agravar. Mal intencionados e de mau caráter foram também aqueles que não só intentaram, mas conseguiram receber comida 2 vezes. A mulher do médico apercebeu-se do condenável ato, mas achou prudente não denunciar o abuso. Não queria nem pensar nas consequências que resultariam da reversão de que não estava cega. O mínimo que lhe poderia acontecer seria ver-se transformada em serva de todas. O máximo, talvez fosse converterem-na em escrava de alguns. A ideia em que ao princípio se falara de designar um responsável por cada camarata, poderia, sabe-se lá, ajudar a resolver esses aspectos e outros, por desgraça ainda piores, sobre condição, porém, de que a autoridade desse responsável, certamente frágil, certamente precária, certamente posta em causa a cada momento, fosse claramente exercida a bem de todos e, como tal, reconhecida pela maioria. Se não conseguíssemos, pensou, acabaremos por matarmos aqui uns aos outros. Prometeu a si mesma que falaria destes delicados assuntos ao marido e continuou a repartir as rações.